Olá, candidato do Enem, tudo bem? Essa aula é especialmente para você, candidato do Enem, que já chegou até agora, sabe a estrutura toda da redação do Enem, mas que ainda não conseguiu colocar o repertório sociocultural. Vamos pensar? Se você está comendo uma coxinha de catupiry de preferência, se o recheio não está legal, você não vai gostar. Quer dizer, então, que essa aula lhe dará bastante dicas para trabalhar o repertório sociocultural na redação do Enem. O meu nome é Mônica, professora de Redação, Literatura e Português, doutora em Análise de Discurso pela UFMG. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula trabalhando o repertório sociocultural. Todo mundo conhece a famosa estrutura da redação do Enem. O que eu vou trabalhar é a introdução, a contextualização, e vou trabalhar o desenvolvimento, relacionado aí aos parágrafos do desenvolvimento. Como exemplo, eu vou trazer para vocês, lembrando aí, que o Enem ele trabalha dentro das dimensões das áreas social, científica, cultural, política. Eles fazem o quê? Eles vão pegar o assunto e transformar na parte do tema. Como exemplo, esse ano todo mundo falando sobre pandemia. Pandemia é um assunto, mas ele pode se transformar num tema. Então eu selecionei 2 temas para nós trabalharmos nesta aula e colocando também como repertório para a gente este livro aqui, que é do autor Walter Scheidel, que foi lançado no Brasil este ano, tradução clara e evidente, que ele vai trabalhar justamente sobre desigualdade relacionado à pandemia. Vamos ver como é que funciona? Então, os temas dessa aula serão desigualdade social no Brasil, reflexo da pandemia no cotidiano brasileiro. O que eu fiz? Eu coloquei um parágrafo que ele dá para os 2 temas. Mas lembrando que, se fosse hoje a redação do Enem, o que você teria que fazer? Ai, Jesus, não lembro de nada. Pega essas dimensões e pergunta para si próprio. Será que eu posso pegar, por exemplo, o reflexo da pandemia, trabalhar na dimensão científica, na cultural, na política, na social? Isso aí vai aparecer, Eu fiz um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o famoso historiador, é interessante você também ter um pouco de cultura a respeito do que está acontecendo. No caso aí, esse historiador, esse escritor, ele deu até entrevista para a Folha de São Paulo, ele é super importante, procure informações sobre ele. Aqui é o livro, falando sobre a capa do livro, que está aqui que eu mostrei para vocês. E agora a gente vem com o que eu peguei da ideia do livro dele, super interessante. Então, pessoal, vamos ver aqui como que ele trabalha esse texto que dá para poder a gente pegar a informação para trabalhar o repertório legitimado. Ele vai falar a respeito dos 4 cavaleiros do nivelamento. Bacana demais, tá? No nosso caso aqui, a gente quer só as pandemias letais, mas ele fala o seguinte, que para poder ter o nivelamento da desigualdade, a desigualdade tem que ser relacionada às questões de guerras, revoluções transformadoras, as falências e as pandemias. Só que tem que ser uma ruptura aqui, violenta, para poder nivelar a questão da desigualdade. Então, nós vamos pegar essa ideia aqui e eu levei para um parágrafo que eu elaborei para você, candidato do Enem, para ficar antenado aí, porque realmente precisa. Porque saber da estrutura da redação do Enem e não ter o que falar, não tem condições. Vamos ver, então, o parágrafo que eu elaborei como um exemplo de que pode ser trabalhado e também pode ser modificado. Eu peguei primeiro as primeiras partes, as primeiras frases, com a contextualização do que obra que é essa. E aproveitei a ideia e elaborei a parte da famosa tese, problematização, o ponto de vista. Então eu vou ler aqui rapidamente para a gente perceber como que ficou bacana. Então eu venho apresentando o autor, Vamos lá. Apoiado em minuciosa pesquisa, Walter Scheidel, em seu livro Violência e a História da Desigualdade, sustenta que a desigualdade jamais diminuiu de forma pacífica. Esse autor defende essa ideia por meio da tese 4 cavaleiros do nivelamento. 4 tipos diferentes de rupturas violentas que nivelaram a desigualdade. Então, para ele, a desigualdade ela pode ser nivelada, mas ele tem essas 4 esferas para poder trabalhar. Então, é algo bastante violento. Quer dizer que hoje a gente sabe que nós temos
poucas pessoas da classe alta, né, ganhando muito, e muitas pessoas da classe baixa ganhando pouco. Então aqui, quando acontecem essas violentas rupturas, ele está designando esses 4 cavaleiros aí, ok? Continuando, 4 tipos diferentes de rupturas violentas que nivelaram a desigualdade. Vem a guerra, como mobilização em massa, as revoluções transformadoras, as falências do Estado e, por fim, né, a questão da pandemia. E o 4º cavaleiro, então, né, que está escrito ali, que se refere às pandemias. Aí ele dá muitos exemplos, mas hoje a gente sabe que está muito cogitado na ciência que, apesar da gripe espanhola, né, lá de 1918, eles já estão planejando, não seria bem a palavra, né? Eles já estão cogitando de falar que o Covid vai, né, ultrapassar a pandemia de 1918. Espero que não, né, gente? Em pleno ano de 2020, aí eu venho, né, trazendo a parte realmente relacionada à tese. Não podemos nos esquecer que as palavras do tema têm que estar na introdução, porque a tendência é tangenciar, não se esqueçam disso, falou? Vamos lá então. Em pleno ano de 2020, o mundo vivencia o avanço da pandemia da Covid-19, o que faz com que haja ainda interrogações quanto à finalização desse contágio, como, por exemplo, se poderá ou não haver redução na desigualdade social, como consequência das políticas adotadas contra essa pandemia. Então, isso aí é uma interrogação, uma condição, né? A gente não sabe ainda, nós estamos vivenciando a pandemia. Pergunta, né? No caso aí, é fechamento. Resta, portanto, analisar se a democracia, aqui eu estou falando se a democracia, eu estou julgando isso para questão política, querendo ou não, né? Por si só, mitigará a desigualdade social no Brasil. Então, o que eu espero do candidato quando ele coloca uma introdução dessa? Ele vai abrir 2 parágrafos para poder analisar as questões da democracia relacionado à questão da desigualdade / pandemia. É isso, gente. O exemplo foi dado. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. A próxima aula eu vou dar dicas sobre o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Aqui também é um trabalho belíssimo desse autor e a gente espera que vocês acompanhem aí pelo meu canal, canal da Cátedra Aprendizagem. Muito obrigada, um beijo para todos.